O câncer de próstata é um dos tipos mais perigosos de câncer que os homens podem ter. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o único tipo de câncer que afeta os homens com mais frequência do que o câncer de pele é o câncer de próstata. Estima-se que cerca de 1 em cada 9 homens será revelado como uma malignidade em algum momento da vida. Prevê-se que em 2022, aproximadamente 65 mil homens no Brasil serão diagnosticados com câncer de próstata pela primeira vez e que a doença tirará a vida de mais de 40 mil homens. Por outro lado, se for detectado e tratado em um estágio inicial, o câncer de próstata tem um risco menor de se tornar fatal. Por isso, é essencial que os homens estejam cientes dos sintomas do câncer de próstata em seus estágios iniciais. O que você precisa saber sobre o câncer de próstata não é algo que a maioria dos homens considera muito até começar a dar suas complicações. Ela está localizada sob a bexiga e envolve a uretra, que é o tubo que transfere fluido para o pênis. A pequena glândula é importante para criar um fluido seminal, que é o fluido que ajuda o esperma a sair do corpo de um homem. Os cânceres que se originam de células glandulares são chamados de adenocarcinomas, e a grande maioria dos cânceres de próstata se enquadram nessa categoria. Existem 2 tipos de câncer de próstata, aqueles que se desenvolvem rápido e aqueles que se desenvolvem bem lentamente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, alguns homens têm câncer de próstata que não pode ser detectado há décadas sem que a doença desenvolva quaisquer sintomas ou complicações. Por outro lado, os perigos associados ao câncer de próstata são bastante significativos, especialmente depois que a doença é afetada por outras partes do corpo. Existem sintomas de câncer de próstata que podem ser observados pelo autodiagnóstico. Dito isso, os homens fazem exames de próstata regularmente por um profissional de saúde. Aqui estão 10 sinais de alerta de câncer de próstata antes de começarmos. Por favor, lembre-se de curtir e se inscrever. Vamos lá! Número 10. Micção dolorosa ou ardente. O aumento da glândula causada pelo câncer de próstata, interrompido o fluxo regular de urina. A obstrução do fluxo de urina é causada por micção dolorosa. Também é concebível que uma micção dolorosa resulte da propagação do câncer em estruturas vizinhas. A invasão local de tecidos próximos, como uretra, bexiga e reto, é uma característica definida do câncer de próstata. A queimadura urinar pode ser causada por infecção supurativa ou por efeitos adversos relacionados ao tratamento. No caso de câncer de próstata, a hipertrofia da glândula resulta em bloqueio e retenção urinária. A infecção da uretra e da bexiga causada por retenção excessiva de urina pode causar queimadura ao urinar. Os antibióticos podem fornecer intervalo temporário, mas o médico deve iniciar o tratamento do câncer de próstata para evitar perigos e problemas futuros. Consultar seu médico é o método mais eficaz para evitar os perigos do câncer de próstata não detectado. Histórico familiar e genético são fatores de risco importantes para o câncer de próstata, mas mudanças no estilo de vida e na nutrição podem amplificar esses sinais de alerta, pois a obesidade pode piorar a nutrição dolorosa. Número 9. Noctúria e micção frequente. Micção frequente e micção noturna são sinais de alerta perigosos quando há suspeita de câncer de próstata. A noctúria é uma condição em que uma pessoa precisa acordar para urinar durante a noite. Distúrbios do sono podem piorar a condição de saúde do paciente devido a repetidas idas ao banheiro durante a noite. A noctúria pode fazer com que uma pessoa se sinta exausta pela manhã. Se você se incomoda com o número de vezes que acorda durante a noite para esvaziar a bexiga, consulte um médico imediatamente. Um diário da bexiga é considerado um instrumento essencial para avaliar a gravidade da doença. Diários urinários ou de fluidos precisam de um rastreamento preciso do débito urinário de 24 horas do paciente. Número 8. Sangue na urina. A presença de sangue na urina é conhecida como hematotória. Ele só é detectável nos estágios mais agressivos e avançados do câncer de próstata. No câncer de próstata, 2 tipos diferentes de hematoria podem se manifestar. A hematoria microscópica é caracterizada pela presença de hemácias na urina que são visíveis apenas ao específico. As hemácias podem ser bloqueadas no olho na urina de um paciente com hematoria macroscópica. 3 a 5% dos pacientes com câncer de próstata podem apresentar sangue na urina. Nesse cenário, a cor da urina muda para vermelho ou rosado. Isso está relacionado à invasão do câncer de próstata em outras áreas do sistema urinário. Rins, ureteres e bexiga urinária são os locais mais prevalentes de infecção. Exames regulares de urina são essenciais para um diagnóstico preciso. Urinálise, citologia de urina, exame genófilo, exame retal, cultura de urina e ultrassom são frequentemente solicitados para encontrar a etiologia da hematologia. Número 7. Dor nas costas, quadris ou pernas. O desconforto extremo pode ser causado por câncer de próstata nas coxas, quadris e parte inferior das costas.
Isso é causado pela disseminação metastática do câncer de próstata para os ossos nos locais mencionados acima. Novas células ósseas são afetadas por metástases ósseas de câncer de próstata. Um estudo foi conduzido em pacientes do sexo masculino com desconforto nas costas, pescoço e pélvico. Homens com dor nas costas tiveram 50% mais chances de serem revelados com câncer de próstata do que homens sem dor nas costas, mostrando uma relação clara entre dor nas costas e câncer de próstata. Além disso, homens com câncer de próstata avançado frequentemente reclamam de fraqueza e dormência em nossos membros. Se você sentir desconforto na parte inferior das costas, pélvica ou coxa, devido a uma razão desconhecida, você deve consultar um médico. Número 6. Perda repentina de peso. A perda de peso está ligada a todas as malignidades, incluindo câncer de próstata. Perda de apetite, náusea e vômito são as principais razões para a perda de peso. A explicação científica para esses sintomas ainda é discutível. Além da perda de apetite, pacientes com câncer de próstata às vezes notam uma mudança no sabor de certos alimentos. Se você estiver tendo perda de peso inexplicável, você deve consultar um médico imediatamente para determinar o motivo. Para evitar perdas extremas de peso, os médicos sugerem consumir uma alta ingestão calórica. Da mesma forma, náuseas e vômitos podem ser controlados com a medicação correta. O risco de problemas pode ser aumentado ao ignorar esses sinais. Número 5. Dor no reto. A propagação do câncer de próstata para a área retal pode causar dor retal devido à invasão tumoral do reto. Constipação, urgência fecal, incontinência fecal, flatulência, bloqueio subtotal intestinal, diarreia e outras anormalidades intestinais podem ocorrer. Você deve consultar seu médico imediatamente para tratar esses sintomas e encontrar sua causa precisa. O exame retal digital, a ultrassonografia e o rastreamento do PSA podem ajudar o médico a determinar a etiologia correta da doença. Número 4. Ejaculação dolorosa. A ejaculação dolorosa pode ser prejudicial ao relacionamento sexual de uma pessoa, bem como ao senso de autoestima. Cerca de 2 a 3% dos homens se sentirão dormente durante a ejaculação se tiverem câncer de próstata. A dor que segue à ejaculação pode durar mais de 24 horas. Indivíduos relatando sintomas de desconforto antes da ejaculação. No entanto, é muito mais comum que os pacientes sintam dor após uma ejaculação. Número 3. Sentar ao sentar por causa da melhoria do paciente. Sentar por longos períodos de tempo pode ser bastante doloroso. Pacientes com câncer de extensão frequentemente reclamam de desconforto e dormência na área perene quando estão sentados em uma superfície dura. Esse tipo de câncer de próstata, conhecido como adenocarcinoma de próstata, é o mais frequentemente conectado à sensação de desconforto ao sentar. É possível que você tenha câncer de próstata se sentar causa desconforto na sua pelvis ou na parte inferior das costas. Número 2. Problemas para urinar com retenção urinária na bexiga podem se tornar impossíveis para aqueles que têm câncer de próstata urinária por causa da condição. A invasão local do tumor, bem como uma próstata aumentada, são os principais fatores apontados para que o indivíduo tenha dificuldade para esvaziar a bexiga. É altamente incômodo que você consulte um urologista o mais rápido possível perceber que está tendo dificuldades para urinar. Número 1. Perda do controle da bexiga. Outro sinal de alerta potencial é a perda do controle sobre a bexiga. Incontinência urinária é a frase mais frequentemente usada para se referir a esse problema no campo médico. Os sintomas de incontinência urinária podem variar dependendo do tipo de câncer de próstata que o paciente tem. As duas principais formas de incontinência que os pacientes relatam experimentar são incontinência de esforço e incontinência de urgência. A perda do controle da bexiga pode ser um sintoma da progressão de uma doença. No entanto, a radioterapia e a prostectomia são os dois tratamentos médicos mais comuns responsáveis por essa condição. A declaração tem um papel na regulação da passagem da urina da bexiga para a uretra. A incapacidade da bexiga de urina reter, o que leva a gotejamento e idas noturnas ao banheiro após uma prostectomia, é realizada para interromper a progressão do câncer de próstata. A incontinência urinária pode ser um efeito colateral da cirurgia na próstata porque corre o risco de causar danos aos nervos que alimentam a bexiga. Devido aos muitos tratamentos disponíveis para o câncer de próstata, 25% dos homens têm perda de controle sobre suas bexigas. Agora que você conhece alguns dos sintomas do câncer de próstata, você está em risco, incluído entre os fatores de risco para o câncer de próstata. Com a idade avançada, sua chance de desenvolver câncer de próstata aumenta. É predominante após os 50 anos. Homens negros têm um risco maior de câncer de próstata do que aqueles de outras raças por razões desconhecidas. Além disso,
O câncer de próstata tem maior probabilidade de ser agressivo ou progressivo em homens negros. Ancestralidade familiar: se um dos pais ou irmão em sua família foi diagnosticado com câncer de próstata, seu risco pode ser aumentado. Além disso, se você tem um histórico familiar de genes que aumentam o risco de câncer de mama, BRCA1 ou BRCA2, ou um histórico familiar significativo de câncer de mama, seu risco de câncer de próstata pode ser aumentado. Indivíduos obesos podem ter um risco maior de câncer de próstata